conversando um pouquinho em relação à dissecção de aorta. Vamos dizer que a gente está num pronto-socorro, na emergência, e chega esse paciente. Então, as imagens são de um caso real lá da Beneficência Portuguesa, esse é um cirurgião cardíaco de lá, Dr. Rogério Peron, mas o caso clínico é fictício, né? Não vou expor o paciente. Então, Jorge, 64 anos, paciente de sexo masculino, chegou no pronto-socorro com uma dor torácica de forte intensidade há 2 horas. Uma dor súbita, lancinante, irradiada para dorso. Ele era hipertenso e diabético, tinha um controle ruim, usava só hidroclorotiazida e metformina uma vez por dia. No exame físico, estava em regular estado geral, pressão arterial de 180 por 100, frequência cardíaca de 74, ausculta com sopro diastólico em foco aórtico, 3 cruzes em 6, a gente não sabe se é novo ou não. Tinha extratores crepitantes em base, sem outras alterações importantes. Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. E vinha com esse eletrocardiograma. Então, o que a gente está vendo no eletro? O eletro, ritmo sinusal, né? Então, P positiva em D1, P positiva em AVF, precedendo todo o QRS, sem prolongamento do intervalo PR, sem sobrecarga atrial. QRS também está com eixo normal, né? Positivo em D1 e AVF, então está para a esquerda e para trás, V1 negativo. O que chama a atenção é que tem complexos QRS aumentados, né? Se for calcular aqui o Sokolov, vai ter 37, então seria uma possível sobrecarga ventricular esquerda, que bate aí com a nossa hipótese de um paciente com hipertensão mal controlada. Beleza. Passou lá na emergência da Beneficência Portuguesa e aí o colega medicou com essas medicações. Então deu AS200, clopidogrel 300, 4 comprimidos, enoxaparina 80 e cirou marcadores cardíacos. Então beleza, paciente acima de 60 anos, hipertenso, diabético, fez lá um protocolo de dor torácica e fez uma prescrição padrão. Tranquilo, vamos ver como evoluiu. Paciente com marcadores negativos. CKMB tropo negativo, poderia ser só tropo, né? Mas manter uma dor muito intensa, manter hipertensão, e aí começaram a pensar em outros diagnósticos. Então, o que a gente tem que pensar? Um paciente que chega com dor torácica, na emergência, o que pode ser grave que a gente não pode esquecer? E aqui eu vou trazer um mnemônico que o Dr. André, o galego, que criou, que é um mnemônico legal aí, que é o mnemônico pedir. Então, é pedir para morrer. Que causa de dor torácica que o paciente chega na emergência, a gente tem que lembrar que se a gente não fizer o diagnóstico certo, o paciente pode morrer. São causas graves. Então, é P de pneumotórax, E de embolia pulmonar, D de dissecção de aorta, I de infarto agudo do miocárdio, que é a primeira coisa que o pessoal costuma pensar, e R de ruptura de esôfago. Não é tão comum, mas pode ser muito grave. Então, o cara chegou com dor torácica, a gente tem que pensar nesses diagnósticos. E o que vai nos ajudar? O que vai nos guiar para um ou outro diagnóstico? Então, a gente tem que pensar primeiro na história clínica e exame físico. Então, história clínica, um paciente com hipertensão mal controlada, com uma dor torácica súbita, que irradia para dorso, lancinante, será que infarto é a principal hipótese? É isso que a gente tem que pensar. Então, a pergunta é, será que isso não seria outra hipótese? Será que isso não poderia ser dissecção? A gente está numa aula de dissecção, é óbvio que vai ser, né? Mas só para a gente raciocinar. E isso, no último mês, uns 4 casos chegaram iguais lá na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a evolução de todos não foi tão boa exatamente por esse detalhe. André Tavares comentando aqui, erro sempre tratar dor torácica como infarto. Perfeito. A gente tem que pensar que, primeiro, pode ser infarto e pode ter uma doença triarterial, que às vezes você vai ter que mandar para cirurgia mais precoce, ou pode ser uma outra causa de dor torácica que não seja infarto. E daí, se você tratou com AS, com outro antiagregante, né, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, mais enoxa, e esse cara vai ter que uma cirurgia de emergência, não vai dar certo, né? Imagina como que isso pode sangrar. Então, para esse paciente, foi para a tomografia. Esse é a tomografia real aí do Dr. Rogério Peron, que compartilhou com a gente, um paciente que ele atendeu no último mês lá na BP, e mostrando aqui claramente uma linha de dissecção de aorta. Aqui o arco aórtico mostrando uma dissecção de aorta ascendente. A gente vai discutir bem os tipos, que eles adoram perguntar isso na prova. Então, beleza. É uma dissecção de aorta, e o paciente, de repente, se voltou lá para reavaliar o paciente, começou a ficar hipotenso, começou a auscultar, se for auscultar, não conseguiu auscultar direito bulia, turgência jugular. O que está acontecendo com esse paciente? Alguém tem alguma ideia aí? Não. Então, isso aqui é uma coisa que a gente mostra várias vezes, que é a 3 de Beck. Então, o cara começou a ficar hipotenso, começou a aparecer uma turgência jugular, começou a abafar a bulha. A gente tem que pensar em tamponamento cardíaco. Então, será que tamponou?
Beleza, faz lá, olha lá, André Tavares falando, tamponamento, Bárbara, tamponou. Faz um eco, dá para fazer um eco à beira-leito, daí é um paciente que você vai conseguir mandar para tomo, nesse caso já tinha tomo, mas você vai fazer o eco à beira-leito e vai ver lá que o paciente está tamponado. E daí, qual que é a conduta para o paciente que tamponou? A conduta é cirurgia. Então a gente não vai poder enrolar para esse paciente. Tem que mandar para cirurgia imediatamente, o cara vai parar se não fizer alguma coisa. Mas e aí, o cara acabou de tomar S, acabou de tomar clopidogrel, acabou de tomar inox, o que vai acontecer na cirurgia? Ele vai sangrar para caramba, a chance de ele morrer sangrando é muito alta. Então o risco da cirurgia fica muito maior. Então não vai rolar, a gente sempre tem que pensar em dissecção. O recado principal aqui nesse caso é esse. Se o paciente chegou com dor torácica, principalmente se o paciente tem sinais que te lembrariam outra coisa, dor torácica por infarto, como que é? Por coronária? Geralmente é uma dor que vai crescendo, não é uma dor que vem súbita. Dissecção de aorta, o pessoal fala que é como se fosse uma facada, como se fosse uma pedrada nas costas, uma dor que vem súbita, de 0 a 10, vem imediatamente, geralmente irradia para dorso. Veio com isso, vai com calma.